A paz do Senhor, boa noite, como que você está? Passou o dia na bênção? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que Deus esteja com você neste momento, que Ele possa visitar o seu lar, a sua vida, em nome de Jesus. Nós aqui estamos bem, graças a Deus, estamos descansando, aproveitando o recesso, as férias, crianças. Aqui está chovendo, mas estamos descansando assim mesmo, graças a Deus. E eu estou muito feliz pela sua presença aqui. Glória a Deus por sua vida. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te conceder aquilo que você precisa, aquilo que o seu coração almeja, em nome de Jesus. Você não está aqui em vão, tá? Você não chegou aqui em vão. O nosso Deus tem uma palavra para você. A palavra dele é viva e fala conosco todos os dias. Basta você abrir o seu coração para ouvir, para receber essa palavra. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir as portas, eu entrarei e cearei com ele. Aleluia, glória a Deus. Vamos então para Mateus 7, que é a nossa leitura de hoje. Em Mateus capítulo 7, Jesus começa dizendo assim: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Ovelhinha de Jesus, não cabe a nós julgar. Muito pelo contrário, nós temos que olhar para o próximo com o olhar de Cristo, com um olhar misericordioso. Eu sei que essa atitude não é uma atitude fácil. Não, irmãos, não é fácil. É por isso que nós, cristãos, temos que viver em oração. Porque quanto mais eu me aproximo do Senhor, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco a grandeza do Senhor, o amor de Deus, mais eu vou ficando semelhante a Jesus. Quanto mais eu leio essa palavra, cada vez mais eu aparento mais com o meu Pai. Consegue me entender? Porque Ele é amor, Ele é misericordioso. Já pensou? Se o Senhor olhasse para nós com os olhos só nos julgando, não cabe a nós medir o nosso próximo. Muito pelo contrário, o Senhor aqui nos orienta a examinar os nossos próprios atos, examinar, ovelhinha, as nossas próprias atitudes, ao invés de apontar, ao invés de condenar, olhar para mim mesma e saber como que eu estou andando, hein? Porque muitas vezes o erro que nós apontamos no próximo, o erro que nós enxergamos é aquele que tem em nós. Sabia disso? Todos nós temos defeitos. Cada um tem defeito diferente, né, irmãos? Mas todos nós temos falhas. E na verdade, eu escondo a minha falha, eu esqueço a minha falha, eu me acostumei com aquele defeito. Nós nos acostumamos, irmãos, com muitos defeitos e acabo focando, observando a falha do meu irmão, do meu vizinho, de um familiar, e esqueço dos meus erros. Isso acontece de forma frequente, mas que possamos pedir ao Senhor: Deus, me ajude a fazer uma autoanálise, a me analisar e a me corrigir, para que eu não possa fazer isso, mas para que eu possa amar o meu irmão e olhar com os olhos misericordiosos, com os olhos de amor. E aqui, irmãos, isso é tão sério que Jesus chama essa pessoa de hipócrita. Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, você está com uma trave no seu olho, um erro de todo tamanho, e enxergando um cisco lá no olho do seu irmão. Aí ele fala: hipócrita, né? Isso é hipocrisia. Vigia, irmão, faz isso não. Todos nós temos problemas, temos falhas. Vamos buscar do Senhor libertação. Amém? A partir do versículo 7, Jesus nos disse, irmãos, que devemos persistir em buscar a Deus. Devemos ser perseverantes e não desistir. Quantas vezes, quando queremos algo do Senhor, oramos uma vez, 2 vezes, 3, isso eu digo às vezes até anos, e desistimos. Mas não é assim que Ele nos ensina. Ele fala assim, ó:
Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, aleluia, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. Irmãos, quando fala aqui pedir, dar-se-vos-á, buscai. É buscar, irmãos. Não é você orou hoje, orou amanhã, é buscar, é ser perseverante naquilo, é ser persistente, perseverai em oração, sede firmes e constante e não vacilante. Uma hora você busca, desiste, volta, estaca zero. Não, tem que ser firme, acreditar naquilo. Esperar no Senhor requer fé, requer perseverança e boa vontade. Você não pode desistir. Ele não te respondeu agora no seu tempo, irmãos. Deus tem o tempo dele. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. Tem um ditado que diz que o Senhor tarda, mas não falha. Está errado. Deus não tarda e nem falha. O Senhor faz tudo na hora certa, no tempo certo. O tempo dele, aleluia, o tempo dele é perfeito. Oh, glória! Então espera, não desista, não volte atrás. Por que recuar? Por que retroceder? Irmãos, eu vou aqui contar um breve testemunho. Que quando eu era solteira, eu sempre orei para o Senhor preparar o meu esposo. Eu via minha mãe na luta com meu pai. Aí eu, Senhor, prepara o meu casamento, prepara o meu esposo. E eu sempre orava, irmãos. Eu tinha aquele propósito firme. Orava, eu ia em montes, ia em vigílias. Sempre naquele propósito. Deus, prepara o meu esposo. Isso, irmãos, eu tinha mais ou menos uns 12 anos. E eu fui orando, orando, orando. E Deus sempre levantava, trazia pessoas, profetas, para poder confirmar esse meu propósito. E os profetas diziam, calma que ele está vindo, né? A sua resposta chegando, Deus tem pressa, Deus vai responder a sua oração, espera. E eu lá esperando, aí já passou, né? 12 anos, 13, 14, 15, até que um dia, quando eu já era jovem, a nossa igreja, o Conjunto Shalom, foi cantar em uma igrejinha simples, né, longe. Aí a igreja lotada, irmãos, igreja lotada, lotada. Acredita que o pregador me desce lá do púlpito, irmãos, lá do púlpito, e nós lá atrás, assim, na igreja, e ele desceu marchando, ele, chegou até mim, irmãos, lá atrás. E ele baixando, e ele chegou até mim e disse, Deus manda te falar que ele tem pressa, e que a sua oração está sendo ouvida, e que a sua bênção vai chegar com pressa. Ele tem pressa e vai chegar rápido, rápido. Irmãos, eu tinha uns 15 anos. Passaram 16, 17, 18. Eu entrei na faculdade. Eu fiz o meu curso de Direito, comecei a trabalhar, irmãos, e cadê a resposta do Senhor? Cadê a bênção que não chegava? E para resumir a história aqui, quando eu já estava com 25 anos, mais ou menos, 26, né, o Senhor, né, me apresentou o meu esposo, que aí já é outra história, porque também é uma questão de fé também, tá, irmãos? 10 anos. É? 10 anos, né? Quase, né? Irmãos, e aos meus olhos estava demorando uma eternidade, porque quando nós estamos, entre aspas, né, na luta, no deserto, irmãos, parece que o tempo não passa, né? Parece que misericórdia, o Senhor não vai me responder. E quando eu já cheguei com 24, 25 anos, tava todo mundo já namorando, né, na faculdade, na igreja, todo mundo casando, e eu ali só observando, literalmente, só observando, irmãos. E eu propus o meu coração em casar com o meu primeiro namorado. Então eu nunca tinha namorado, né? Aí eu pensando, irmãos, em desistir, já cansada na caminhada, né? Recebendo várias, não que eu seja bonita assim, né? Mas eu recebendo várias propostas, irmãos. E o Senhor no meu coração, não é. Aí eu, não é. E nunca era. Eu orava muito. Quando você ora, irmãos, tem comunhão com o Senhor, o Espírito Santo fala, né? Ele traz um incômodo aqui dentro quando é do Senhor, quando não, pelo menos quando não é, porque quando foi do Senhor eu tive tanto medo, que misericórdia. Irmãos, e quando eu estava pensando em desistir, Deus também levantou um profeta e disse para mim,
Agora que a sua bênção está aqui, ó, um palmo do seu nariz, agora você quer desistir? Agora você chegou até aqui, agora você quer parar? Irmãos, e quando o digníssimo chegou? Misericórdia. Eu tinha uma lista, irmãos, de uns 200 pedidos ali, né? Porque como eu nasci na igreja, eu comecei a trabalhar com as crianças com 14, 15 anos, com 20, 23 anos, eu estava dando aula para os jovens. Então, eu já pedia, irmãos, um obreiro. Já pedia para casar com o obreiro. Senhor, prepara um obreiro para casar. Né? Eu já queria que viesse um diácono, né, para casar com o obreiro. Vai esperando, irmãos. Misericórdia. Vai esperando. Só sei que passou o tempo, aí Deus traz meu digníssimo. Mas não foi assim não, apareceu, né, o príncipe, eu achava que era o meu digníssimo não. Eu dava aula para os jovens e chegou meu esposo, eu dava aula para ele, irmãos. Ele não era batizado, né, mais novo do que eu, irmãos, quase que eu morri, mais novo do que eu. E viramos amigos, eu sempre fui muito risonha, simpática, né, então viramos amigos de todos os jovens ali. Até que um dia ele pediu para namorar comigo e eu na hora, não, Deus não tem isso para mim, não, irmãos. Ele 19 anos, eu já na casa ele 18, eu com 24 mais ou menos. Eu, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim, me livra, Pai amado. Irmãos, ele não era batizado, falava um monte de gíria, misericórdia. Ele estava começando a faculdade de administração e eu terminando a faculdade de direito, né? Então para mim não era, comecei a orar, Senhor, me livra do laço, Senhor, joga por terra todo laço, Senhor, me livra, orando. Só que aí eu conversei com o meu pastor, né, e o pastor me deu a bênção, né, os meus pais também. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo, Senhor, misericórdia. E as portas foram se abrindo, peguei ele, levei ele nesse trabalho de oração, fui no monte com ele. Irmãos, quando chegou no monte, Deus usou uma profeta também, uma pessoa que eu não conhecia, e ele falou exatamente esse versículo aqui, ó. Se um filho lhe pede um pão, você lhe dará pedra? Se te pede um peixe, você lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhe pedirem. Irmãos, ele me falou isso. Você acha que se você pedir um pão, Deus vai te dar uma pedra? Então, meus irmãos, deixa eu resumir aqui, senão eu vou ficar aqui 1 hora com vocês, bem que eu gostaria. Mas eu sei que os irmãos aí também têm os afazeres, não dá tempo. Mas então eu fui orando, o Senhor foi abrindo os caminhos e eu comecei a entender que era o Senhor neste negócio. E eu aceitei, namorei com ele, namorei 1 ano, noivei. E ele se batizou, tudo certinho, depois que eu namorei, né? Primeiro ele se batizou. E, irmãos, tudo que eu tinha pedido ao Senhor, no decorrer do casamento, o Senhor fez, o Senhor respondeu. Esqueci de falar que eu tinha, na minha lista de 200 pedidos, eu sei que é uma coisa boba, é uma coisa pequena, mas eu tinha um desejo no meu coração, irmãos. A palavra do Senhor não fala para falar para Deus, Ele nosso Pai, e eu coloquei esse desejo no coração dele, que eu queria casar com alguém da área da advocacia, eu queria casar com um advogado. Irmãos, ele terminou direito. Finalizou, ele terminou a administração. Assim que ele terminou o curso, ele veio, fez direito, se formou também em direito e hoje advogamos juntos para a honra e glória do Senhor aqui no escritório. E na igreja ele foi convidado para cantar no louvor. E ele começou a louvar. Depois, irmãos, coisa rápida, o Senhor realmente tinha pressa. Deus levantou ele, né, para diácono. E depois ele foi batizado com o Espírito Santo e foi consagrado a presbítero. Irmãos, tudo assim muito rápido.
rápido. Nós hoje estamos com 12 anos, estamos casados há 12 anos, temos 2 filhos. E por que eu contei esse testemunho aqui para você? Primeiro que se encaixou aqui nessa palavra de pedir, pedir e dar-se-vos-á, ser persistente, porque, irmãos, eu comecei a pedir em torno de 12, quando eu tinha uns 12 anos, irmãos. Sabe o que são 12 anos? Que eu assistia minha mãe sofrer no casamento. Eu comecei com 12 anos e passou 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e eu mantive ali o propósito, eu perseverei pela graça do Senhor. Claro, irmãos, que quem sustenta a gente é o Senhor, não é com as nossas forças, mas quando você está ali na presença dEle, buscando, Ele vai, Ele é o combustível, Ele impulsiona, Ele te ajuda, Ele te empurra, sabe? Então Ele me sustentou para eu chegar até os 20, sei lá, 5, 6 anos, quando o Digníssimo chegou, para poder se encontrar. Temos que bater, pedir, pedir, dar-se-vos-á, é buscar, irmãos. E outra coisa, Deus não dá, muitas vezes, conforme o que a gente quer, ao nosso gosto. A vontade dele é soberana. Vocês viram o que eu pedi ao Senhor? Se eu tivesse, em princípio, não foi assim que eu pedi, não. Eu queria assim assado, eu iria perder a minha bênção, não era? Mas eu estava ali em comunhão com o Senhor. Eu queria que Deus fizesse a vontade dEle. Que a vontade dEle viesse prevalecer. E é assim que nós temos que orar. Senhor, eu quero isso, isso e isso. Mas faça o melhor, Deus, por mim. Faça a tua vontade. Que a tua vontade, Senhor, possa prevalecer. Porque, irmãos, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Oh, glória! A vontade do Senhor é sempre perfeita, é a melhor. Então hoje, meu esposo, ele tá na igreja, ele é um obreiro, ele é presbítero. Hoje aqui no escritório, irmãos, ele é um excelente advogado. Ele é mais advogado do que eu. Ele é todo lutador, ele gosta do litígio, de audiência, sabe, de lutar atrás das causas. Olha o que Deus fez. Ele nos surpreende, oh glória, o nosso Deus, ovelhinha, é um Deus de surpresas. Acredite, tenha fé e persevere no Senhor. Aleluia. Misericórdia, meus irmãos, falei tanto aqui no testemunho, mas eu senti de compartilhar com os irmãos e eu espero que venha edificar a sua vida, que venha te fortalecer. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei o que você está pedindo para Deus, mas não desista. Calma o seu coração, se acalme, peça, continue perseverando, continue buscando, porque Ele não vai deixar de te responder. No tempo certo a resposta vem, você só precisa ficar na posição. Fique na posição debaixo das asas do Onipotente, não saia, não saia, fica firme aqui que uma hora as portas dos céus vai se abrir, aleluia, e Ele vai te responder, glória. Aleluia, Ele vai te responder, creia, não desista. Eu não sei qual bênção você precisa, mas o Senhor, Ele vai fazer o melhor. Ele vai fazer a vontade dEle. Ele vai bradar do céu para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Fica firme em nome de Jesus. Se você já pediu algo a Deus, demorou um pouquinho, e se Deus já te respondeu, por favor, escreva seu testemunho aqui ou me mande lá no Instagram, que eu preciso compartilhar, irmãos, para edificar a fé das pessoas, porque é uma bênção quando nós ainda ouvimos, né, Deus operar, Deus responder, amém? E para finalizar aqui, irmãos, voltando aqui a Mateus capítulo 7, Jesus vai falar que o caminho do céu é estreito, a porta é estreita e poucas pessoas entrarão por ela. E a porta que leva à perdição é larga. Por quê, irmãos? Se a porta é estreita, você tem dificuldade. Você tem que renunciar, tem que deixar bagagem, não tem como ir com um monte de bagagem, tem que abrir mão, você tem que renunciar, tem que ser nova criatura, renunciar a atitudes, modo de vida antigo, ter nova vida. E depois ele diz sobre o fruto da vida, a árvore que produz bons frutos. Toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus.
que possamos ser boas árvores e produzir bons frutos, ou seja, que possamos ser cristãos verdadeiros e produzir bons frutos, frutos dignos de arrependimento, frutos que mostrem que você é uma pessoa arrependida e transformada em nome de Jesus. Irmãos, misericórdia, o Digníssimo está aqui do lado trabalhando e ele disse que eu estou gritando, que parece que eu estou pregando aqui, né, Digníssimo? Ele falou para eu colocar um fone, irmãos. Só que como eu não estou ouvindo nada, aí eu tô meio que gritando, talvez, né? Mas não, é o calor da emoção, é o calor da palavra, amor, que a gente vai falando. Pregação pentecostal. Né? Amor, a gente é crente. Vocês estão vendo, irmão? Isso aqui foi a resposta de Deus para mim. Né? Em princípio, a gente não dá nada. Da primeira sessão, né? Mas depois você vê que Deus é fiel. Misericordioso também, né? É misericordioso, glória a Deus. Para encerrar, meus irmãos, Jesus diz que devemos construir a nossa casa na rocha. E quem é a rocha? A rocha é Cristo. A rocha é Cristo, ovelhinha. Não constrói a sua casa na areia, não. Vem a tempestade, a casa, ó, cai. Mas a rocha é Cristo. Pode vir tempestade, tsunami, trovão e você vai ficar firme. E como você constrói a casa na rocha? Aqui, ó, buscando ao Senhor, na oração, na palavra, se enraizando, tendo raiz, tendo um relacionamento com Deus profundo e não superficial, só por cima, raso. Deus quer ter um relacionamento profundo com você, não raso, superficial, mas Ele quer ter intimidade. Ele quer te revelar coisas grandes, coisas maravilhosas. Amém? Que Deus te abençoe, ovelhinha. Me desculpa porque hoje eu fui testemunhar, deve ter ficado muito longo o vídeo, me perdoe, mas aí você ouve em duas partes. Vai fazendo as coisas, vai ouvindo, tá bom? E não se esqueça de nos acompanhar, de ler o plano da leitura, ler Mateus 1, 2, 3, até hoje, que é capítulo 7. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Não se esqueça também de curtir. Curta, não esqueça não. Se inscreva, compartilhe no WhatsApp, compartilhe no Instagram e vamos proclamar Cristo para que o mundo saiba que Jesus é o Senhor. Amém? Amo você em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.